Boa tarde, povo! Boa tarde, sexta-feira. Estamos nós aqui em mais um episódio do nosso Insight da semana, nossa live de sextas-feiras. Hoje num cantinho diferente, normalmente eu faço no meu escritório de casa, hoje eu estou no meu consultório. Será que eu consigo mostrar meu consultório aqui para vocês? Eu tenho um carinho especial por umas estatuazinhas que estão ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês sem fazer bagunça. Ai, não sei se vai dar para ver. Ali em cima, naquele nicho, tem 3 ganeshinhas. Vou levantar, vou mostrar para vocês meus ganeshinhos. Aqui meu consultório. Olha que bonitinho que eles são, né? Do cego, surdo e mudo, né? Se eu não vi, se eu não ouvi, eu não vou falar. Gosto demais dos meus ganeshinhos. Então hoje nós estamos aqui no meu consultório para conversarmos sobre excessos. Nossa, tem tanta coisa que dá para falar sobre excessos, mas eu quero trazer algumas coisas que estão repercutindo muito ultimamente nos meus atendimentos. Quis trazer esse tema de excessos, primeiro porque tenho visto algumas coisas preocupantes e depois porque nas minhas aulas de filosofia estamos começando a falar sobre Tales de Mileto. E uma frase de Tales de Mileto é muito bacana. Ele diz simplesmente isso: nada em demasia, nada em excesso, nada em extremos. E quando a gente para pensar nessa frase, a gente não precisa filosofar muito não em cima dela. É muito simples da gente entender que tudo em excesso faz mal. Até água. Quando os meus pacientes começam com essas coisas de querer usar alguma coisa todo dia, ou querer restringir demais alguma coisa, eu gosto muito de falar isso, que tudo em excesso faz mal, até água. E também tem uma máxima que, se eu não me engano, é de Hipócrates, que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e isso serve para tudo na vida, não só para substâncias que a gente utilizar. A gente usa muito essa frase da diferença entre o remédio e o veneno é a dose, a gente usa muito isso na fitoterapia. Mas eu gosto de extrapolar essa frase para a nossa vida, né? Vou pegar um exemplo que é um exemplo muito presente, que é a atividade física. Atividade física todo mundo sabe que é um hábito saudável. Existem inúmeros estudos mostrando dos benefícios da atividade física para a nossa saúde física, né, para o nosso corpo, para a nossa reserva muscular, para a melhoria da atividade cardiovascular e também para a nossa saúde mental. Estudos mostram a importância da atividade física no controle da depressão, no controle da ansiedade, então na melhoria do sono. Então a gente sabe que a atividade física é algo saudável, mas o extremo, o excesso, acaba prejudicando o corpo. Eu acho que eu já até contei aqui de um caso de uma paciente que ela tinha herpes de repetição com uma frequência extremamente intensa, né? Ela chegava a ficar quase que um mês inteiro mais com herpes do que sem, mal sarava, já voltava. E na nossa conversa a gente entendeu um excesso de atividade física, né? Porque ela não gosta de academia, então ela estava fazendo um treino que são 3 vezes na semana, um treino extremamente exaustivo, que é um treino full body, que ela tem que chegar ao limite, ela tem que sair do treino passando mal. E isso estava gerando um estresse no organismo dela. O nosso corpo entende estresse
como qualquer coisa que esteja agredindo. Então, o estresse físico, o estresse mental é a mesma coisa para o nosso corpo. E aquilo estava gerando aquela intensidade muito grande de atividade física, estava gerando um estresse, estava mantendo aquele herpes labial dela numa recorrência muito frequente. A gente fez muitos ajustes, um deles foi justamente esse da intensidade da atividade física, e ela retornou com uma melhora muito importante, mesmo sem ter feito o uso do medicamento que eu tinha passado para ela. Porque ela teve uma crise de sinusite, acabou esperando passar o tratamento de antibiótico para poder começar o tratamento medicamentoso de herpes, para não tomar muito remédio junto. E ela ficou muito feliz porque ela não teve crise de herpes durante a sinusite, coisa que normalmente ela teria, tá? Então, a princípio, a única coisa que foi feito foi reduzir a intensidade da atividade física e ajuste de alimentação, porque o remédio mesmo ela ainda não tinha começado a tomar. Então, nesse exemplo, a gente entendeu que o excesso da atividade física estava sendo prejudicial. A mesma coisa quando a gente tem os excessos que causam lesões, né? Os atletas de elite, por exemplo, quando a gente faz live, até a rua, né, atrapalha. Como costuma ter buzinas por aqui, mas hoje teve. Quando a gente fala de atletas de elite, eles têm treinos de altíssimo rendimento, eles têm que levar o corpo a extremos. E não raro os atletas de elite se lesionam, né? A gente vê aí com muita frequência os jogadores de futebol com lesão, os jogadores de tênis com muitas lesões de joelho, os atletas de atletismo, né? Daquelas corridas com obstáculos, dos tiros, 100 metros, tudo. Sempre acontece alguma lesão. Óbvio que eles têm todo um preparo no entorno, né? Fisioterapia, os médicos do esporte, tudo, que ajudam numa recuperação mais rápida. Mas aquela atividade extremamente intensa gera uma agressão para o corpo. E a gente tem que cuidar também quando a gente está falando dos hábitos saudáveis, para a gente não levar esses hábitos saudáveis para o excesso também. Tem alguém na rua muito estressado, buzinando, viu, senhor? O que acontece? Eu tive um atendimento com uma paciente e foi o exemplo dela que me fez pensar muito no tema dessa live sobre excessos. Ela, na busca de autoconhecimento, de uma vida mais saudável, de uma rotina mais saudável, ela começou a colocar tanta coisa para ela fazer que ela se sobrecarregou. Então, ela queria incluir na rotina dela de empresária, né, dona do próprio negócio, um yoga, a meditação, um grupo terapêutico que ela fazia parte, uma leitura de alguns textos ali que eram textos meio filosóficos que ela tinha colocado no hábito de rotina, a academia e tinha mais alguma coisa. Eu sei que eram 6 atividades que ela precisava incluir na rotina dela, e além disso a rotina de empresário, né? De tocar o próprio negócio, de estudar a parte técnica que ela tinha que estudar, de fazer o gerenciamento da empresa, de cuidar das finanças, de ir atrás de parcerias, de montar projetos. E nessa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, ela se perdeu. E isso gerou uma sensação de frustração muito grande, porque para ela é como se ela não fosse capaz de fazer as coisas que ela queria. Ela não conseguiu entender que não era uma questão de ser capaz,
é uma questão de ter coisa demais para fazer. Eram excessos, né? Então, muito mais do que na nossa consulta, no nosso tratamento, prescrever alguma terapia, algum tratamento para lidar com a ansiedade que ela estava, nós brincamos de organização de agenda, vamos assim dizer. A gente sentou e eu peguei um papel e fui anotando junto com ela, fulana, quais são as suas prioridades? O que você não pode deixar de fazer no seu dia, né? Você tem a sua vida de trabalho, você tem a sua rotina financeira, você tem seus boletos para pagar, então você não pode deixar de fazer o seu trabalho. Então vamos lá, como que é a sua rotina de trabalho enquanto empresária? Aí a gente desenhou a rotina de trabalho. Pronto. Quais são os seus horários livres do dia? Aí nós organizamos ali na semana os horários livres do dia dela e distribuímos ali na semana. Ótimo. Então você quer fazer o yoga, você quer fazer a meditação, você quer fazer o seu grupo terapêutico, você quer fazer a sua leitura. Vamos distribuir essas atividades ao longo da semana, em vez de fazer tudo no mesmo dia, ou querer fazer tudo todo dia, porque ela estava numa situação que ela estava tão desorganizada que ela perdia tempo a hora que ela acordava, até para saber, meu Deus, como que eu vou começar meu dia? Eu vou começar meu dia fazendo yoga? Ai, será que vai dar tempo? Será que já não vai começar o grupo? Então a gente organizou, a gente distribuiu e teve coisa que não deu para encaixar. Aí eu perguntei para ela, isso é importante? Isso é essencial? Isso dá para deixar de fora por um tempo e depois você retomar? Porque não adianta você querer colocar tudo que tem de saudável no mundo na sua rotina se não cabe. Vai te fazer mal. Vai ser pior para você fazer isso do que deixar de fazer. Então teve coisa que saiu e teve coisa que ficou. Ela entendeu o que para ela era mais importante e a gente organizou a rotina dela para caber tudo que ela queria fazer, distribuído na semana e não tudo todo dia. Eu vejo muito isso acontecendo porque as redes sociais e a internet têm mostrado muita coisa que não é real pra gente, né? As pessoas com vidas perfeitas, as pessoas que acordam de manhã, se espreguiçam na cama, acordam lindas, né? Já começa por aí, não tem nenhuma olheira na cara, né? Teve a noite perfeita, acorda de manhã, dá aquela espreguiçada gostosa, vai pro banheiro, faz um skincare perfeito, veste uma roupinha gostosa, toma o café da manhã feito ali na hora, super caprichado, aí vai pra aula de yoga, aí sai da aula de yoga, vai fazer uma massagem, aí sai da massagem, passa em algum lugar, pega um café, passeia no parque, volta pra casa, faz um almocinho lindo, maravilhoso. Aí depois do almocinho lindo, maravilhoso, à tarde vai pra academia com o personal. Olha que vida perfeita. Quantas pessoas você conhece que realmente vivem assim? No mundo real, a gente não consegue. Quem tem essa vida perfeita? Quem tem pessoas que fazem tudo para elas em volta? Ou quem não precisa correr atrás do próprio? Porque quem tem que correr atrás, trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar os boletos, nesses horários que tá fazendo aula de yoga, tá passeando no parque, gente, as pessoas do dia a dia, elas estão trabalhando nesses horários. Vocês devem ver aqui na minha rede social alguns flashes da minha vida. Eu passeando no parque com os meus cachorros, eu na sexta-feira, 9 e pouco da manhã, fazendo uma caminhada,
eu indo para academia nos horários mais estranhos do mundo. Mas não é porque eu tenho vida de herdeira, não é porque eu ganhei na Mega Sena, é porque eu aproveito os intervalinhos para correr atrás, para fazer certas coisas. Porque eu acordo todos os dias, 5h20 da manhã. Tem dias que eu trabalho o dia todo no ambulatório do SUS, levo marmita para poder almoçar. Tem dia que eu me divido entre estar aqui no consultório e fazer meu atendimento online, que eu faço na maioria das vezes na minha casa, e aí depois eu emendo esse atendimento online com minha aula de Libras que eu tenho à noite, e aí eu tenho outras aulas que eu faço. Então a minha vida é super corrida, né? Ontem eu acordei que eu não estava sabendo direito nem meu nome, de tão cansada que eu estava. Mas quando eu tiro fotos, quando eu faço vídeos, quando eu coloco nos stories, eu mostro as coisinhas gostosas, né? Até porque eu não posso ficar nos meus atendimentos mostrando os meus pacientes, os meus atendimentos, isso é até antiético. Então a minha correria ninguém tá vendo. Da mesma forma que a gente não vê a vida real dessas pessoas que mostram essa vida toda fácil, toda perfeita, e que por trás, lá nos bastidores, às vezes está com problemas, às vezes está na maior correria, às vezes está passando até por um burnout, alguma coisa assim, mas está mostrando só a parte fácil. E se a gente não enxerga que a rede social é uma foto, é um recorte, não é o filme, a gente acha que a gente tem que fazer igual, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que dar conta de ser dona de casa perfeita, ou de ser dono de casa perfeito, de ser mãe perfeita, de fazer atividade física todo dia, de comer saudável todo dia, de fazer aula de cerâmica, de yoga, de pintura, de participar de eventos, nossa, porque o mundo é assim, o mundo exige isso da gente. Não, a gente tem que fazer o que a gente dá conta, e esse excesso nos faz mal, esse excesso de informação. As pessoas estão começando a ficar frustradas por não darem conta de fazer tudo que elas veem na internet. E a hora que a gente parar um pouquinho com isso, né, a hora que a gente entender que cada um tem um estilo de vida, cada um tem um momento de vida, cada um tem uma necessidade, cada um tem um corpo, a gente vai começar a viver mais leve. Então, por exemplo, eu acho lindo, maravilhoso violão. Adoro. Tentei fazer aula de violão, não dei conta. Hoje eu faço aula de bateria, para mim faz mais sentido. Vejo pessoas fazendo aula de violão e morro de vontade de fazer. Mas eu sei que para mim não vai funcionar. E hoje, na minha rotina, nem cabe. Então eu vou ficar com a minha aula de bateria, porque essa sou eu. Teve uma época que eu me obrigava a fazer minha atividade física sempre antes de sair de casa para trabalhar. E funcionou muito bem por um tempo. Depois minha rotina mudou. Hoje eu não consigo mais fazer a minha atividade física antes de sair para trabalhar. Que horas eu vou fazer? A hora que der tempo. Então, por exemplo, hoje, entre meus atendimentos da manhã e a minha aula de bateria, eu tinha 40 minutos. Eu calcei o tênis e fui pro parque fazer minha caminhada de 40 minutos. Na quarta-feira, não deu tempo. Era dia que eu tinha que ir pra academia. Não deu tempo. Morri por causa disso? Não deu tempo. Meu dia foi corrido, foi puxado, eu tive dentista que ainda atrapalhou minha rotina. Não morri por causa disso. Consegui terminar meu dia bem. Semana que vem, se eu conseguir fazer a semana perfeita, eu faço. Se eu não conseguir também, paciência, é o que dá para eu fazer. Tá? Então a gente tem que cuidar
desse excesso de vida saudável. Um outro excesso de vida saudável é a questão alimentar. Ultimamente a gente tem visto algumas coisas na internet bastante preocupantes. E o pior é que as pessoas tendem a tomar como verdade tudo que elas veem na internet sem parar 2 minutinhos para fazer um raciocínio lógico. Olha eu voltando para a filosofia de novo, né? Eu falei na outra live que os gregos antigos morreriam de vergonha da gente, porque eles questionavam tudo. E atualmente as pessoas engolem, goela abaixo, tudo que elas veem na internet como se fosse verdade, por mais que sejam os maiores absurdos do mundo. E agora tá assim, excesso de restrição. Não pode comer fruta, porque a frutose dá problema de fígado. Isso é uma grande mentira. Não pode tomar água de garrafinha plástica, porque já nem sei mais porquê. Gente, água é água, tomem água, tá? Não pode comer brócolis, porque brócolis é uma combinação de verduras diferentes, é um legume criado em laboratório. Não pode comer mamão, porque mamão, na verdade, faz a gente ir no banheiro, porque ele causa uma irritação na nossa mucosa. Gente, isso tudo é tanta bobeira, E agora tá circulando muito na internet uma profissional da área da saúde falando que a gente deve se alimentar exclusivamente de carne, que a carne tem todos os nutrientes que a gente precisa e que a gente não precisa comer fibras. Comer fibras é prejudicial para a saúde. Isso é uma verdadeira mentira. O que a gente tem de estudos mostrando que a alimentação variada é a alimentação mais saudável, que o nosso corpo precisa das fibras, que elas alimentam as bactérias boas do nosso intestino, né? E tem um nutricionista que eu acompanho nas redes, e quando ele ouve pessoas falando, né, da dieta carnívora, só comer carne, ele sempre pergunta assim, procura na internet, gente, quanto de vitamina C tem na carne? Façam isso, vocês procurem na internet quanto de vitamina C tem na carne. Carne não tem vitamina C. Então, como que eu posso falar que a carne é um alimento que fornece todos os nutrientes que a gente precisa, sendo que a vitamina C é algo importantíssimo pra gente? Não dá. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas muito radicais, muito restritas, né? Eu teve uma época que eu não comia carne, eu voltei a comer carne por N motivos, mas eu preciso viver só de carne? Lógico que não, né? Aí é onde a gente entra naquelas questões que são totalmente contraditórias. Por que você vai restringir a sua alimentação e depois ficar tomando um monte de cápsula para fornecer aquilo que a sua alimentação não está te fornecendo? Sendo que você poderia adquirir esses produtos, essas vitaminas, esses nutrientes da comida. Então, olhe para onde vai o excesso. Aqui nós estamos falando de um excesso de restrição. Mas tem algumas pessoas que não se alimentam de produtos de origem animal, por questões éticas, por questões de princípios. Maravilha! Mas a grande maioria dessas pessoas entende que elas estão fazendo uma alimentação que tem algumas restrições e que elas precisam adquirir esses nutrientes de alguma forma. Então, por exemplo, quem não consome alimentos de origem animal, obrigatoriamente vai ter que fazer uma reposição de vitamina B12. Porque a gente não consegue adquirir na alimentação exclusivamente vegetal a vitamina B12 necessária para o nosso corpo. E tudo bem.
Você fez uma escolha, uma opção de não comer animais pensando nos seus princípios éticos, mas você entendeu que então você vai ter que suplementar. Agora, dizer que comer exclusivamente um alimento vai suprir todas as suas necessidades é uma mentira ridiculamente grande. E é um excesso que não é racional. Por isso que eu falo que os gregos antigos teriam vergonha da gente. Como é que alguém consegue pegar uma informação dessas, que carne supre todas as nossas necessidades, e não parar para racionalizar essa informação? Da mesma forma, quando a gente pega informações do tipo magnésio, vamos falar de magnésio, que o magnésio está muito na moda, né? Magnésio resolve o sono, resolve dor, resolve memória, resolve intestino, resolve... Nossa, magnésio virou assim, a pílula mágica. Como é que pode uma substância resolver tantos problemas assim? Ser tão milagrosa desse jeito? Será que é isso mesmo? Quando a gente vê, né, igual eu vi aí uma propaganda na televisão uma vez de uma hora Pronobis. Gente, a lista de benefícios que aparecia na propaganda para quem usasse essa hora Pronobis, senhor, tava, entre aspas, curando até câncer. Esse comentário contém ironia, tá? Como é que pode uma coisa resolver tanto problema assim? Será que é verdade isso mesmo? Sai da lógica, sai do racional. E a gente não pode aceitar isso, ouvir isso e achar que é certo, assimilar isso como verdade. Passamos por um excesso diferente já, sem querer, né? Por um excesso de... Como é que eu posso dizer? O excesso de suplementação, sei lá, que agora as pessoas querem suplementar tudo, né? Não raro eu recebo pacientes falando assim pra mim, mas doutora, eu vi na internet que todo mundo precisa suplementar ômega 3, vitamina D, magnésio, zinco, selênio. Por quê? O que você está comendo que você precisa suplementar tanta coisa assim, né? Então virou um excesso de querer tomar coisas, né? Mas eu acho que no fim das contas tudo é excesso de informação ruim. Então nós temos excesso de informação ruim que está fazendo as pessoas perderem noção de si mesmas. Preciso fazer tudo, preciso ser a pessoa perfeita. Na pandemia a gente viu muito isso, né? Porque as pessoas ficaram muito enclausuradas e ficaram arrumando trocentas coisas para fazer. E quem não estava fazendo 500 coisas, estava simplesmente passando por um momento um pouco depressivo de ficar em casa, se sentia mal com isso. Nossa, mas fulano tá fazendo tanta coisa, tá fazendo curso, tá fazendo ginástica em casa e eu não dou conta. Eu sou eu, fulano é fulano, né? Então nós estamos aí nesse excesso de obrigações, de achar que a gente tem que dar conta de fazer tudo. Nós estamos com excesso de restrições, de não pode comer mais nada, porque tudo faz mal. Nós estamos com um excesso de valorização. Carne é o melhor alimento do mundo, coma só carne. Você precisa tomar todos esses suplementos, eles vão resolver todos os seus problemas. Quando foi que a gente esqueceu aquela frase que, assim, pra mim é tão óbvio, né? Simples, fazer o simples, né? O simples que resolve.
Então, quando a gente vai pensando no nosso dia a dia, o que a gente tem obrigatoriamente que fazer no nosso dia a dia? Um bom planejamento de quais são as nossas obrigações, de quais são os horários que a gente tem para fazer as coisas que a gente gosta, de quais são os horários que a gente tem que fazer as coisas que a gente precisa, mas não gosta tanto, e escolher, definir, né, o que a gente vai fazer. E não fazer igual ao que a gente vê na internet, não querer fazer tudo o que todo mundo faz. Na nossa alimentação, o que a gente precisa? Do básico, do simples. Comer comida. Tem um restaurante que eu vou aqui em Goiânia, vocês já devem ter visto foto do painel do restaurante aqui no meu Instagram. Tem uma frase escrita lá que é: não coma nada que a sua avó não reconhecesse como comida. Simples assim. A gente precisa comer comida. Tem um vídeo da Mari Krieger que é muito bacana, que ela mostra as pessoas, uma moça indo no restaurante, né, e pedindo, porque eu quero a proteína com baixo teor de colesterol. Porque quais são os benefícios desse suco? Não, gente. É carne, é ovo, é um suco de fruta. Come porque é gostoso, come porque você gosta, come porque é comida. Em vez de ficar comendo, tomando pozinho, tomando cápsula. O simples que resolve, né? Então a gente precisa parar com esse excesso de restrições, esse excesso de contraindicações. Essa semana eu atendi um paciente que ele já chegou na sala todo botando culpa do óbito de um irmão na vacina da Covid. Já antes de eu perguntar qualquer coisa, já falou que ele não come glúten, que ele não toma leite, que ele só come verduras cruas, que não sei o quê, porque a alimentação dele é super saudável, porque ele sabe dos alimentos que são inflamatórios. E conforme a gente foi conversando, uma das coisas que eu falei para ele é que, de acordo com as regras alimentares do Ayurveda, misturar laticínio com fruta não seria uma boa ideia. E aí ele pediu para eu escrever isso num papel que ele queria mostrar para a esposa. Ele falou: minha esposa, filha de agropecuarista, que ela precisa ver que leite é ruim. Eu falei: mas eu não falei isso? Ele regalou um olho. Como assim, doutora? Eu falei: não falei que leite é ruim. Eu tomo leite todo dia. Aí ele sentou, encostou assim na cadeira. Eu falei: leite não é um alimento ruim. O que eu falei para você é que misturar leite, laticínio com fruta não é uma combinação adequada de acordo com a teoria do Ayurveda. Agora, o leite em si não é um alimento ruim. A gente não pode olhar para comida, alimento, e falar que ele é ruim. A gente tem que entender qual que é a relação que cada pessoa tem com aquele alimento. Por que você parou de comer glúten? Porque glúten é inflamatório. Eu falei: onde é que está falando isso? Ou será simplesmente que você ouviu na internet? Sabia que a gente tem alguns tratamentos no Ayurveda que a gente precisa usar trigo, farinha de trigo? A gente usaria uma substância potencialmente ruim para o nosso corpo para fazer um tratamento? Ou será que algumas pessoas têm uma interação ruim com esse alimento? A gente sabe, por estudos, por trabalhos científicos, que o glúten é ruim para quem é celíaco ou para quem tem alergia ao glúten. Mas não é ruim para todo mundo. Não existe alimento inflamatório. Não existe. Existe uma relação ruim da pessoa com o alimento. E aí essas informações sensacionalistas, elas viram o quê? Excessos.
Eu tenho uma paciente que ela não frequenta mais festas, aniversários, final do ano ela entra em depressão, porque ela não sabe o que fazer no Natal, por exemplo, que a família dela se reúne, porque, ai doutor, eu sei que eu vou chegar lá, só vai ter coisa com glúten, com leite, com não sei o que, e aí isso é tudo comida ruim, isso me faz mal. Um dia eu tive uma conversa com ela porque ela deixou de ir no aniversário do neto. Ai, doutor, eu pedi de todo jeito para minha filha para fazer salgadinho sem glúten, para fazer um bolo vegano e não sei o que. E ela falou que ela não ia fazer porque as pessoas não gostam, porque a comida não fica muito gostosa. Aí como é que eu fui? Então eu não fui. Aí eu perguntei para ela, falei, dona fulaninha, a senhora passa mal quando come essas coisas? Ela, não passo mal, mas eu sei que são alimentos que são ruins. Eu falei, tá, mas será que você não tá ficando doente emocionalmente por estar deixando de frequentar o ambiente social da sua família? Todo final de ano você entra em depressão porque você não vai passar o final de ano com a sua família? Vale a pena abrir mão da sua família só para não comer meia dúzia de salgadinho um dia e depois voltar na sua alimentação normal? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Porque não é um dia que vai fazer mal, não é o de vez em quando que vai fazer mal, a menos que você tenha realmente algum problema com aquela comida, tá? Oi Dani, a Dani tá me perguntando aqui, doutora, mas existe relação desses alimentos com algumas doenças? Vamos lá, Dani, existe relação desses alimentos com algumas doenças no sentido de que assim, por exemplo, o glúten, quem tem doença celíaca, por exemplo, o glúten é um alimento muito ruim, vai piorar o funcionamento do intestino e a pessoa vai ter sintomas terríveis, tá? Agora, eu entendi o porquê da sua pergunta. Vamos lá. Doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, as doenças inflamatórias de forma geral, são esses alimentos que podem piorar os sintomas? Ou será que às vezes é um exagero que a gente faz desses alimentos que não são exatamente alimentos nutritivos, né? E que são pesados para a gente digerir e a gente acaba fazendo um uso excessivo deles em vez de priorizar os alimentos que são alimentos mais nutritivos. Vamos dar um exemplo? Café da manhã. Muitas pessoas de café da manhã comem pão, bolo, quitanda, e aí depois, mais tarde, na hora do lanche da tarde, repete o pão, bolo, quitanda, peta, pão de queijo. Qual que é o potencial nutritivo desses alimentos? Né? Será que a gente não podia trocar esse café da manhã por uma fruta, por uma tapioca, por um ovo mexido, um ovo cozido, alguma coisa mais nutritiva, em vez de ficar focando só nisso? Vamos voltar ao tema da live, excessos. Nenhum excesso é saudável, nem água em excesso é saudável. O grande problema é que às vezes a gente come o pão da padaria no café da manhã, aí a gente come macarrão na hora do almoço, aí a gente come bolo na hora do café, aí a gente come pizza na hora da janta ou um sanduíche. E aí o problema é o glúten ou é porque eu passei o dia inteiro comendo farinha? Então, falou tudo, Dani. É equilíbrio, né? E sabe o que é engraçado? Muitas pessoas às vezes chegam para mim nas consultas, né, nos atendimentos, e porque
Eu tenho uma paciente que foi engraçado, porque a hora que ela falou isso pra mim, eu caí na gargalhada e ela, tá rindo do quê, doutora? Eu falei, se ouve, presta atenção no que você tá falando pra mim, repete. Doutora, eu não tomo leite, já tem mais de 10 anos que eu parei de tomar leite porque leite faz mal. Eu falei, nossa, tá bom, se você não quer tomar leite, tudo bem, mas entenda que não é o leite que é ruim. Aí a gente continuou lá na anamnese e aí quando eu passei a proposta terapêutica para ela, eu falei para ela que ela não ia poder tomar bebida alcoólica. Aí ela falou assim para mim, mas doutora, todo final de semana a gente faz um churrasco e eu tomo a minha cervejinha. A gente já falou sobre isso numa outra live, né? Aí que eu comecei a rir. Eu falei, escuta o que você acabou de me falar. Todo final de semana você toma a sua cervejinha. Mas o leite você parou de tomar porque o leite faz mal? O álcool não. O álcool pode. A cerveja pode. Para o Ayurveda, o álcool ele é considerado um veneno. E recentemente saíram algumas lives, alguns profissionais da área da saúde falando aí da questão de que não existe dose segura de álcool para a gente tomar, né? Qualquer quantidade é prejudicial. Aí as pessoas param de tomar leite, porque leite é inflamatório, mas a cerveja pode, o vinho pode. Nós somos contraditórios, né? É realmente uma questão de equilíbrio. Eu gosto de tomar cerveja. O sabor da cerveja me agrada. Eu gosto de tomar cachaça. Eu aprendi a tomar cachaça muito nova. Eu gosto de cachaça. Eu tomo cachaça todo dia? Não. Eu tomo cachaça todo final de semana? Não. Eu tomo cerveja todo final de semana? Não. Eu não lembro quando foi a última vez que eu tomei uma dose de cachaça. Não lembro. Cerveja eu até lembro que foi um dia em casa com o Ricardo. Mas acho que tem mais de mês. E é esporadicamente. O leite eu tomo todo dia. Eu gosto mais de leite. Para mim, leite é um alimento. Então, essa questão da gente realmente manter o equilíbrio. A gente tem que entender que não dá para ser extremamente restrito e nem demais, tá? Eu vou tomar doses cavalares de vitamina C para melhorar a minha imunidade. A grande maioria disso que você tomar vai embora no xixi. Nosso organismo ele não armazena excesso de vitamina C. E a quantidade que a gente consegue adquirir de vitamina C numa alimentação saudável, variada, é mais do que suficiente para cumprir aquilo que a gente precisa. Quem come saudável não precisa tomar vitamina C. Então tem que variar a alimentação, tem que variar as atividades. Então vamos voltar, né? Que eu vou pegando ganchos de conversa, às vezes até sai um pouco. Vamos voltar no tema excesso, né? Nenhum excesso é bom. Todo excesso é ruim. Então, excesso de restrição é ruim, excesso de nutrição é ruim, excesso de informação é ruim, excesso de atividades saudáveis é ruim, porque às vezes a gente se perde no meio dessas atividades. Vamos lembrar disso, tá, gente? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de informação demais, de excesso de informação e de muita informação ruim, a gente precisa começar a peneirar as coisas, a gente precisa começar a filtrar as coisas, porque senão a gente vai pirar. A gente vai pirar, tá bom? Espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre excessos.
Eu acho que no fim das contas eu acabo rodando sempre em torno dos mesmos assuntos. Eu trago um tema e acabo girando em torno dos mesmos assuntos, mas porque eles estão todos muito interligados. E a ideia dos excessos aqui era para mostrar mais essa ideia de porque eu quero fazer tudo o que eu ouvi dizer que é bom. Eu quero fazer tudo o que eu ouvi dizer que é saudável. Então eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que fazer meditação, eu tenho que fazer acupuntura, eu tenho que fazer massagem, eu tenho que fazer... Não, gente, eu tenho que viver. Primeira coisa, eu tenho que viver. Para eu viver, o que eu preciso? Preciso pagar minhas contas, ótimo. Então eu vou primeiro organizar aquilo que é essencial, eu preciso organizar meu trabalho. Nos meus horários vagos eu vou organizar minhas relações familiares, porque senão eu vou deixar de frequentar meus ambientes familiares, meus ambientes de amigos, porque eu tenho que fazer 450 milhões de coisas. Depois eu vou organizar os meus hobbies, as minhas atividades saudáveis, né? Parei de comer determinados alimentos porque eles são ruins. E aí, por causa disso, eu vou deixar de ter uma vida social. Repense. Saúde mental também é saúde, tá? Tire todos os alimentos da sua vida, coma só o alimento X. Não existe nenhum alimento que ele sozinho consiga suprir todas as nossas necessidades. Da mesma forma que não existe nenhum alimento que ele sozinho seja um veneno. Alimento, tá? Comida de verdade. Guardem essa frase do restaurante, né? Não coma nada que a sua avó não reconhecesse como comida. Quando a gente fala de alimentação, essa é uma frase que eu acho que reflete muito o que é uma alimentação saudável. Cuidem dos excessos. O tempo todo se perguntem: será que eu não estou me excedendo nisso daqui? Se você entender que você está se excedendo, dá um passo atrás, porque isso pode não ser saudável. Pessoal, essa é a nossa reflexão de hoje, do nosso insight da semana. Espero que tenha feito sentido para vocês, porque é uma coisa que tem acontecido com muita frequência e está deixando as pessoas meio malucas, esse excesso. Nos vemos de novo na sexta-feira que vem.